Boa noite. Boa noite. Estamos aqui em mais uma conversa de casal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre permissividade, autoritarismo, obediência. A gente vai estar, conversando sobre esses assuntos. E sempre lembrando que a gente está aqui se propondo a fazer essas reflexões toda segunda-feira, seguindo aí os tópicos do livro da Elisama, né? Esse livro aqui. Educação não violenta. Se vocês quiserem ler, leiam, que é muito bom. Mas a gente não comenta ele de uma forma assim, de comentar o livro mesmo, que está escrito nele. A gente usa ele como um norte de temas e algumas inspirações para falar daquilo que nos motiva, daquilo que nos inspira, que nos ajuda no dia a dia na criação das nossas filhas e que tem sido produtivo, né? E hoje a gente vai falar, sobre a permissividade, autoritarismo, que são meio que os dois polos, que as pessoas transitam bastante, os opostos, de permissividade e autoritarismo, ou não deixa nada ou deixa tudo, Então a gente vai começar por permissividade, porque autoritarismo ele já envolve questão mais de obediência e tal. A gente quer dar uma explorada nesse assunto também, o que a gente acredita, como que a gente vê, como que a gente faz aqui em casa. Então, a gente vai começar falando sobre a permissividade, que o que é ser permissivo, É aquele pai, aquela mãe, aquela pessoa até mesmo, que não quer enfrentar dificuldades, que quer evitar conflitos, que daí no caso da criança, quer evitar que a criança sofra, que a criança tenha alguma demanda não atendida, Então ela quer satisfazer todos os desejos da criança, todas as exigências da criança, porque ela não quer lidar com choro, não quer lidar com birra, que não consegue ou porque simplesmente não quer, Então é aquela pessoa que fica fugindo, que quer fugir, então acaba deixando a criança fazer do jeito que ela quer, como ela quer, porque ela é criança mesmo, é assim mesmo, E dá aquelas desculpinhas, tenta dar aquela escapada pra não parecer tão ruim quanto é, Porque para criança, os pais permissivos é uma coisa muito ruim também, Porque a criança perde a referência de limite, perde a referência de autoridade, porque não tem alguém ali conduzindo ela, E Eu acho que omissão é uma palavra que se aplica bem, Quando a gente é um pouco omisso com relação às ações dos nossos filhos, isso é ser permissivo. Então, normalmente quem tem dificuldade de enfrentar conflitos e lidar com essa tensão emocional de uma forma equilibrada, ele tende à permissividade, Ou então a um autoritarismo muito forte. Mas assim, a pessoa às vezes pode ou ter preguiça, de ter que lidar com aquela situação, de ter que passar por certas situações, e também às vezes a pessoa pensa, cara, eu vou passar vergonha, eu vou, sabe, o que vão pensar de mim se eu for lá, ou, que mico ter que ir lá e fazer isso, falar com meu filho nessa hora, Não queria estar passando por essa situação. E a pessoa evita, simplesmente prefere ceder rápido para não passar por uma situação que gera mais constrangimentos. Então a pessoa simplesmente deixa a coisa acontecer. Não, filho, tá bom, o pai te dá, a mamãe te dá. Então vai lá, pede pra sua mãe, aí às vezes um é mais autoritário, o outro é mais permissivo, e aí já vai pra mãe, a mãe vai lá e fala que sim, ou vai pro pai que é mais permissivo, o pai fala que sim. Quem tá aqui, já vai mandando um aviãozinho aí, chamando as outras pessoas, que a gente não vai enrolar não, a gente vai já partir pro assunto, vamos falando, tá? Não vamos ficar enrolando aqui pra chegando pessoa não, mas vai mandando aí o aviãozinho. Até porque vai ficar gravado, Então quem quiser assistir depois, pra não ficar com muita enrolação. E a questão da pessoa ser permissiva também é ruim pra criança, porque ela não acostuma a ser frustrada, então ela acaba sendo uma pessoa mais sensível. Então qualquer coisinha que acontecer na vida dela já é a gota d'água, já é um desastre, porque ela não tá acostumada, ela não foi preparada pra isso, A gente tem que entender que todos os sentimentos, eles são bons. Até os sentimentos que a gente considera ruim, Como tristeza, angústia, decepção, frustração. Eles não são sentimentos ruins, eles são sentimentos que acontecem, faz parte da vida. E a gente tem que ensinar... Normais. E a gente tem que ensinar as crianças a passar por isso. A gente não tem que tentar evitar a todo custo, A gente evita
quando a gente pode, mas você não precisa evitar para que ela não precise passar por isso, ela vai passar por isso. Então, enquanto ela estiver passando perto de você, é maravilhoso, porque você pode ajudar a conduzir a criança ali, dar ferramentas para ela passar por aquilo da melhor forma, mostrar para ela que vai passar, que ela consegue superar aquilo. Então, ir dando ferramentas, fugir, muitas vezes a gente foge também porque a gente não sabe lidar com sentimentos, mesmo adulto, né? Então, a gente evita frustrações, a gente evita situações que a gente sabe que vão ser tristes, que a gente não vai saber lidar direito, porque a gente não aprendeu a lidar com muitos sentimentos, né? A gente tá tendo conhecimento disso agora, muito se fala de inteligência emocional, né, e tal, essas coisas, e agora a gente tem como ensinar nossos filhos, a gente tem ferramentas para ensinar eles, então isso é uma coisa boa. Se a gente fugir disso, continuar fugindo, é pior para as crianças. E essa é a dificuldade, né, de achar esse caminho do meio. Porque pra gente sair da permissividade ou do autoritarismo, a gente tem que investir na gente, naquilo que a gente não teve. Então, às vezes, é muito mais difícil a gente sair da zona de conforto e ter que agir de uma forma que você sabe que é o certo, que não é aquilo que você tá acostumado, né? Então, você tem que sair da zona de conforto pra agir da melhor forma. E às vezes a coisa é um pouco sutil, vamos dizer assim. A gente teve uma experiência com essa questão de aumento de sensibilidade com a Lívia, né? Que a Lívia, ela sempre teve a predominância de um comportamento controlador também, assim, impositivo, né? A Elisa, ela é bem explosiva, mas ela não é tão impositiva, né? Ela tenta ali naquele momento e ela já desiste. Agora, a Lívia, ela sempre tentou dominar, assim, de uma forma muito forte, e ela sempre foi muito sensível. E às vezes com uma coisa besta, né? A gente começou a ver que ela tinha dificuldade, ou seja, você tá vendo isso, é como lidar com a frustração. Então ela tinha dificuldade porque ela tinha muita sensibilidade. Então ela punha uma roupa, ela sentia muita sensibilidade numa roupa, e às vezes ela não queria usar aquela roupa. E ao invés da gente ajudar ela a lidar com isso e superar isso, a gente cedeu, a gente foi permissivo. Não foi uma coisa tão, assim, perceptível, né? E também não foi muito pensado, né? Não. Que no começo era uma coisa que a gente... Não era uma guerra que a gente queria ficar entrando. Tudo bem, quer pôr tal roupa, não tem problema. Na hora que precisar, sei lá, ir numa festa, a gente coloca uma roupa mais arrumadinha. Só que pra ela aconteceu isso, porque ela já tinha essa sensibilidade. Então, é muito variável, né? Os pais que têm que sentir ali onde que eles podem ou não podem, digamos assim, ser permissivos. Com ela, a gente não pode ficar deixando ela mais escolher o tempo todo a roupa que ela vai colocar, o sapato que vai colocar. A gente tem que conduzir isso. De vez em quando a gente deixa, né? Tudo bem, pode escolher. Mas ela tem essa sensibilidade. Se ela for só ela escolhendo, ela vai optando sempre pelo mais fácil para ela, porque ela não quer lidar com a roupa que incomoda, com a etiqueta que incomoda, com a estampa que dá uma arranhadinha. Então, a gente estava sendo permissivo, deixando ela escolher sem problema, mas foi ruim para ela, porque ela não estava conseguindo lidar. E quando a gente percebeu que estava sendo ruim para ela, a gente teve que tomar ações muito mais drásticas. Foi muito mais trabalhoso, né, para recuperar essa condição da gente conseguir ajudar ela. Para ela vencer a barreira foi muito difícil. Mas aí você vê que quando ela conseguiu vencer a barreira, foi muito bom para ela. Ela ficou aliviada, ela agradeceu, por mais que tenha sido um momento tenso e difícil. Ela agradeceu. Por quê? Porque quando a gente faz isso, quando a gente é permissivo, a gente joga o fardo da decisão, o fardo de aprender a lidar com aquilo para a criança. E a criança nem sempre tem capacidade disso. Então a gente também está sendo desleal com a criança. A gente também não está sendo equilibrado. A gente pega e transfere essa pressão para a criança que ela não está preparada para lidar. Então é muito interessante quando acabou assim, o momento em que eu tive que realmente interferir, falar, filha, não, você vai ter que usar, e ela relutou, e foi um momento bem tenso, mas eu agi em amor, não bati nem nada, fui em amor, mas mostrei que ela tinha que conseguir fazer aquilo. E no final eu me surpreendi com aquilo, ela não só passou por aquilo, como ela me agradeceu por ter conseguido passar por aquilo, e isso me tocou muito, né? Porque a gente vê que a gente não está fazendo um bem só para nós, a gente está fazendo um bem para a criança quando a gente não é permissivo com aquilo que é necessário. E nem a Marília falou, a gente não é totalmente autoritário com a roupa, filha, ó, você vai usar isso e ponto. Tem momentos que a gente escolheu essa roupa. Mas tem momentos que se ela fala assim, mãe, eu não tô com vontade de usar uma calça rosa, eu quero usar uma calça azul, tudo bem. Mas às vezes quando ela queria usar um shorts é porque ela estava acostumada a usar o shorts. E ela estava com dificuldade de
usar a calça. Então, se a gente cedesse naquele momento, era difícil, né? Ela estava se expandindo os limites da zona de conforto dela. Então, a gente tem que tomar muito cuidado porque isso foi visível pra gente. Mas quando a gente está falando de coisas internas dentro dos nossos filhos, às vezes a gente não consegue ver o tamanho do problema que a gente está criando para quando ele for adulto, né? Por isso que é importante a gente sempre conversar. Porque a gente passou por essa situação com a Lívia, mas o Tito sentou com ela, conversou, explicou, depois sentou com ela também, tanto que ela agradeceu, porque ela entendeu o motivo daquilo estar acontecendo, por que ele estava agindo daquela forma, né? Então ela entendeu, porque ele explicou para ela. E depois daquilo passou a ser mais fácil, mais simples dela aceitar esse tipo de situação, quando a gente precisa decidir alguma coisa para ela vestir, né? É importante nomear os sentimentos, né? Mostrar pra criança, falar, você tá sentindo isso, é normal, você pode fazer assim, você pode fazer assado. E dando, né? Explicando pra ela o que é normal, o que acontece, que você já passou, contar suas experiências, né? Ou coisa assim, pra ela ter bagagem, da onde ela buscar a experiência, pra ela, quando passar por aquilo, ela ter da onde tirar, né? E a gente tem que entender também que a gente é semelhante, né? Nós somos seres humanos como as crianças. Então a gente tem que entender que eles também têm sentimentos como a gente, eles passam por coisas como a gente, mas tem a nossa experiência, a gente tem já uma bagagem. Nós como pais, né, a gente tem que entender que a gente precisa respeitar a criança, porque ela é um ser humano, né? Nós somos os pais, nós temos autoridade sobre ele, nós temos que, né, exercer ali na nossa autoridade, o nosso governo, mas sem desrespeitar a criança, só porque ela é seu filho. Não é só porque ela é seu filho que você está totalmente acima. Você está acima porque você tem mais experiência, você tem aquela criança ali como não sua propriedade, né? Mas está ali sob sua responsabilidade. Então você tem esse encargo ali, mas não é porque ela está ali com você que ela é sua, né? Nós estamos criando filhos para Deus. Então, quando a gente olha desse prisma, essa questão de permissividade, autoritarismo, ele muda um pouco, porque a gente passa a ver um pouco mais como Deus enxerga, né? E a criança, ela já tem essa tendência de achar que ela é o centro do mundo. E não é porque é uma coisa ruim, é porque é. Ela nasceu, ela acha que tudo tá em volta dela ali, tudo é pra ela acha que ela é o centro do mundo. E nós, como pais, nós temos que ir direcionando ela pra ela perceber que ela não é o centro do mundo. E muitas vezes os pais fazem o contrário. Eles mantêm a criança no centro do mundo, fazendo tudo pra criança, porque a criança, porque eu não posso mais fazer isso, porque a criança... E falando até na frente da criança. Porque eu não posso mais viajar, porque eu não tenho mais meu tempo, porque isso... Porque o filho... Aí o filho fica se achando, né? Fala, nossa, eu realmente sou importante. Olha só, eu baguncei a vida da família inteira, né? E se a gente ficar colocando a criança no centro, ela vai continuar naquela posição e vai crescendo aquele sentimento de poder, né? Então a gente tem que ir conduzindo ela, ensinando ela a lidar com os sentimentos, com as emoções, com o mundo em si, né? E também essa questão da gente conduzir as crianças e a gente ter esse equilíbrio para a gente não ser permissivo, mas também não cair para o autoritarismo de uma forma radical. A gente precisa fortalecer a nossa mentalidade e entender algumas coisas, como por exemplo, respeitar o que a criança quer e mostrar acolhimento ao que ela tá sentindo, coisas desse gênero, não significa que porque você respeita o que ela quer, você vai atender o desejo dela. Não significa que porque você vai acolher um sentimento, que você vai tentar impedir ele a todo custo dando o que a criança quer, entendeu? Então, assim, a gente, às vezes, por uma pressão externa, muitas vezes de necessidade de aprovação, o que a galera vai pensar, o que vão pensar de mim como pai aqui no meio desse shopping aqui, e o meu filho querendo comprar um brinquedo que eu não vim para comprar. Não significa que você não tenha dinheiro, não significa que você não possa comprar, mas significa que naquele momento não tem justificativa alguma para você comprar, né? A criança precisa saber lidar com a frustração de nem sempre que ela quiser um brinquedo, ela vai ter. Isso é normal, tem que ser normal para nós. Senão a gente cresce adultos que não conseguem lidar com a frustração de não ter coisas que a gente quer. E aí, a gente precisa entender isso. Fala, olha, não é porque eu vou dizer não para ela que eu não vou demonstrar empatia. Que eu não vou demonstrar que eu sei o que ela está sentindo.
que eu respeito o que ela está sentindo, que eu sei o que está se passando com ela. Então esse ponto onde a gente consegue a cooperação, onde a gente demonstra essa empatia, essa conexão com a criança, é importante para que ela veja que você estabelece os limites, que você trabalha em cima dessas coisas de uma forma respeitosa e amorosa. Porque foi assim que a gente aprende com a palavra de Deus. Você vê que Jesus ele não tenta vir a goela abaixo de todo mundo, ele nos convida a participar dos seus princípios, participar do seu reino, participar daquilo que ele está pregando, e ele inspira as pessoas. E ele entende a dificuldade que a gente tem, mas nem ele não concorda com a condição que a gente está, ou com o erro que a gente está se colocando. Então, assim, por isso que a gente sempre fala que a gente analisa os estudos, os livros aqui, de uma forma bíblica. Porque, assim, tem ferramentas que são ótimas, mas nem sempre se faz a aplicação disso de uma forma bíblica, né? E às vezes um detalhezinho também acaba fugindo da visão bíblica. Mas existem muitas ferramentas interessantes apresentadas aqui. Próximo eu ia comentar uma coisa que você falou do respeito. Que é interessante, que eu percebo bastante com a Elisa. Eu falando que eu tenho que ficar falando pra Lívia também. Que como elas são muito diferentes, dá muito atrito entre as duas. Né? E às vezes a Elisa quer alguma coisa, a Lívia fala brava com ela, deu filha. Você tem que pelo menos mostrar que você entendeu, mostrar empatia por ela, que daí você vai ver que vai acalmar. E é muito legal ver que ela tá chorando lá, esperneando, quando você fala, Elisa, você tá querendo tal coisa? Ela já até para assim, respira fundo. E fala assim, né? Sim. Eu sei, eu entendi que você quer tal coisa, mas agora não é hora. Você não quer fazer tal coisa? Outra coisa? Ou tal hora a gente vai te dar, né? Então você dá uma perspectiva positiva, né? Exatamente, mas o fato dela se sentir compreendida, respeitada ali, eles entenderam o que eu quero dizer. Eles viram que eu quero isso. E aí aquilo já acalma a criança de um jeito que ela fica mais receptiva ao que vai vir ainda. Né? Então você respeitar, que o Tito falou, não é você ser permissivo. Não é porque estou respeitando que eu vou acolher, eu vou fazer o que a criança quer. Eu vou mostrar que eu entendo, que eu compreendo, mas fazer o quê? Agora não é hora. Com amor, com respeito, ela se sente respeitada porque ela viu que você entendeu, que você compreendeu o que ela quer, mas que agora não é hora. E você também passou pela questão da criança aprender a lidar, né, com as emoções e a gente preparar as crianças para isso. E é interessante que a gente vê o exemplo bíblico de que Jesus preparou todos os discípulos para o momento da decepção, né? Então ele traz os discípulos para aquele momento onde ele sempre fala, eu vou morrer. Olha, ele fala para Pedro, por exemplo, você vai me negar 3 vezes. E aí Pedro, quando nega Jesus, olha para Jesus e Jesus está olhando para ele. E talvez você pense, ou talvez muitas pessoas tenham a imagem de que Jesus estava olhando condenando Pedro, né? Mas não, Jesus estava olhando demonstrando que entendia o que ele estava passando. Ele sabia, ele tinha compaixão de Pedro. Tanto que quando Jesus volta em vida, ele chama Pedro na praia e pergunta para Pedro 3 vezes se ele o ama e pede para que ele cuide das pessoas, né? Ensine aquilo que Jesus ensinou. Então Jesus mostra que ele continuava capacitado para ser um ministro do amor de Deus, mesmo ele tendo falhado. Então quer dizer, Jesus estava preparando Pedro para lidar com situações como aquela, fortalecendo ele. Então a gente precisa preparar os nossos filhos para quando vai ter decepção, para quando vai ter a falta de parentes, sabe? Tem muita gente que fala assim, nossa, meu filho não pode saber que o avô morreu, que não sei o quê. Então quer dizer, cria-se. É claro que você tem que ter sabedoria, você não pode traumatizar o seu filho, mas você tem que ter calma, serenidade para introduzir a frustração de não ganhar um brinquedo e não lidar com aquilo como um trauma, a frustração às vezes de perder alguma coisa, de ser injustiçado. Todas essas coisas, elas precisam ser tratadas e por você que está ali todo dia. Você é pai, você é mãe, você tem essa oportunidade de ajudar o seu filho a entender, de ajudar o seu filho a saber lidar, a abrir caminhos para lidar com aquilo ali, né? Então a gente não pode perder essas oportunidades simplesmente deixando passar e sendo permissivo, porque mais tarde você vai querer influenciar a vida do seu filho, mas ele já nem vai mais buscar o conselho em você, porque você sempre negligenciou, você sempre deixou passar batido, né? Interessante que a permissividade e o autoritarismo não quer dizer que você vai ser 100% um ou 100% outro. Pode ser que você seja mais autoritário em tal ponto ou mais permissivo em tal ponto. Então a gente tem que analisar isso para a gente poder se confrontar, né? Porque vão ter momentos quando a gente percebe, puxa, eu estou sendo permissivo nesse ponto aqui. A gente vai ter que fazer coisas, tomar
tomar atitudes que nem sempre a gente vai se sentir bem fazendo isso, né? A gente vai ter que falar, eu vou fazer isso porque eu sei que é o melhor pro meu filho, mas eu não estou me sentindo bem, não estou confortável com essa situação, com essa ação que eu vou ter que tomar, mas eu sei que é o melhor pro meu filho, porque eu não quero ser permissivo, porque eu não quero deixar simplesmente a situação acontecer aqui, fingir que eu não tô vendo, eu tenho que reagir, eu tenho que fazer, e mesmo isso não sendo confortável pra mim, né? Tem que ir pra cima. E às vezes o trabalho o trabalho é muito maior, né? A gente sair dessa zona de conforto pra lidar com essas situações do que simplesmente deixar. Então a gente às vezes acaba ficando na zona de conforto, né? Então, quando a gente é permissivo, a gente não quer ficar criando muita regra, né? Pra não ter que podar muita coisa, ter que administrar muita coisa. Porque a regra que a gente dá, a gente tem que fazer cumprir. Se a gente falar não, a gente tem que sustentar aquele não. Isso vale para os dois lados, né? Tanto para o autoritarismo quanto para o permissivo. Se você cria regras desnecessárias, ou você cansa e permite que o filho faça, ou você vai ter que partir por uma certa... ser muito mais incisivo, né? Porque você precisa sustentar, que nem a Maria falou, tudo aquilo que você faz, senão você perde sua autoridade. A criança que percebe que o pai é vencido por um certo tipo de comportamento dela, ele simplesmente vai aplicar aquilo e conseguir o que ele quer. Ele está aprendendo a lidar com a vida, né? Então, se ele vê que um mecanismo funciona, ele usa aquilo mais e mais. Então, não adianta a gente eu e a Maria sempre escolhemos muito as brigas que a gente comprava, sabe? Então, a gente assim, a criança tá lá na fruteira, tirando as batatas da fruteira e pondo no chão. Primeira coisa que você já pensa, menina, não pode mexer aí. Mas por que não pode mexer aí, né? Então, assim, às vezes a gente via esse tipo de coisa e tudo bem, filho, ó, pode brincar, e colocava um potinho e até ajuda ali na brincadeira, ó, só não leva embora, deixa aqui, pode brincar. Então, quer dizer, você evitou de você ter que ser autoritário ou ser permissivo naquele momento. Você lidou ali, você não quis escolher uma guerra, criar uma regra, uma lei, né? Você simplesmente deixou a criança, conduziu, claro, dentro de um bom senso e dentro daquilo que não é perigoso para a criança, né? Por isso que tem que ter a sensibilidade do espírito, porque você escolhe suas guerras. A gente tinha escolhido com a Lívia a guerra de não criar guerra por conta de roupa, de vestir ou não vestir, porém, para ela, aquilo era um problema. E a gente percebeu isso depois, a gente não teve essa sensibilidade antes de perceber o que estava acontecendo. A gente só percebeu depois, né? Então, a gente pode ser, não permissivo, né? Mas escolher as nossas guerras, falando, não, por isso eu não quero ficar brigando. Eu deixo meu filho pular no sofá, eu deixo meu filho pular na cama, eu não vejo problema, eu não vou ficar brigando por conta disso. Quer pular, pula. Tem gente que não, fala, não, eu não deixo meu filho pular na cama de jeito nenhum. Você vai brigar por aquilo, então se ele subir, você vai ter que mandar descer, subir vai ter que mandar descer. Porque senão você vai estar sendo permissivo. Ai, cansei, não adianta esse menino ficar pulando no sofá. E aí você passou a ser permissivo. Então você tem que escolher bem as guerras, né, que você quer entrar. Que até, às vezes, você escolhendo as regras que você quer entrar, você dando liberdade para a criança e tratando ela com amor, pode parecer permissividade aos olhos dos outros. Porque às vezes você sai e você deixa sua criança ir correndo, se jogar no chão, dar cambalhota, pular. Se sujar. E as pessoas ficam olhando assim, meu Deus, como cadê o pai dessa criança? Cadê a mãe dessa criança? Pra você, tá tudo bem. Não tem problema. Você não estabeleceu a regra. Se eu não estabeleci que não pode se sujar, não pode pular no chão, não pode dar cambalhota, tudo bem, pode dar cambalhota, pode se sujar, não tem problema. Eu levo uma roupa aqui, eu tô preparada. Mas aí, às vezes, a gente acaba partindo pro outro lado, porque tem gente olhando. Porque parece que aquela pessoa tá me julgando. O que aquela pessoa tá pensando? Meu filho saindo correndo por aí e tal. Daí a gente acaba partindo pro outro lado, né? Então, até o comenta de Jesus, dessa caso de liberdade, pode parecer permissividade. Com Jesus. Jesus tem um caso muito, muito legal. Falando da mulher adúltera, né? Que tá em João 8. Que a gente vê que acontece isso, né? Eles vêm e cobram de Jesus uma ação, né? E Jesus, ele não é nem permissivo e ele também não é autoritário, porque ele poderia executar a lei vigente naquele momento. Mas ele não executa, ele olha para todas as pessoas e ele faz uma coisa que funciona muito com as crianças, como a Marília falou, fez uma pergunta. Ele perguntou assim, né? Quem aqui não tem nenhum pecado? Então, que atire a primeira pedra. Então, quer dizer, nesse momento, Jesus fez uma coisa extremamente emocionalmente inteligente. Porque ele jogou todo mundo para reflexão.
E ele não reforçou nenhuma regra, ele veio para manifestar o amor. Então, naquele momento, ele manifestou o amor, as pessoas compreenderam que elas eram falhas também. Então, muitas vezes a gente também faz isso, eu e a Marília, a gente mostra que a gente falha constantemente para as nossas filhas, fala, olha, o papai falhou, olha, a mamãe falhou, e elas entendem que errar é humano, mas que a gente não tem compromisso com o erro. A gente errou, a gente corrige, a gente fala, filho, tá errado, o papai agiu assim, mas estava errado, desculpa, não vou mais agir assim. Ou então, às vezes, a gente decidiu e permitiu tal coisa, que às vezes isso é uma coisa que, nossa, você criou uma regra, então você tem que sustentar, realmente. Mas se você percebe que aquilo é um erro, você pode chamar o seu filho e falar assim, olha, filho, o papai não deixa subir na cama, o papai falou aquilo porque estava irritado naquele momento. Mas, ó, pode subir, contanto que, ó, um de cada vez, que nem as duas estavam subindo na nossa cama e tava, nossa, uma batendo na outra, daqui a pouco começava uma briga, eu fui lá, e ao invés de proibir, eu falei, ó, pode continuar, contanto que seja uma de cada vez. Então desce, a outra dá uma cambalhota, pula, vai, sai, a outra vai. Então, quer dizer, Jesus foi amoroso. E aí o que ele fez? Quando vai todo mundo embora, ele falou para a mulher, vai e não peques mais. Então Jesus não falou assim, tá certo o que você está fazendo. Você está pecando, joia, continua pecando. Não, Jesus não foi permissivo. Só que Jesus mostrou que a gente precisa refletir, que ele veio tratar com amor. Então, se ela quisesse participar dos princípios de Cristo, ela participaria. E querendo ou não, seu filho mais cedo ou mais tarde vai escolher se ele quer ser aconselhado por você. Então, você tem que ser equilibrado. Equilibrado eu não digo, mas balanceado. Ou seja, tem momentos que você compra guerras e você sustenta elas. Mas tem momentos em que você deixa certas coisas que podem até parecer absurdas para outras pessoas acontecerem. Porque você precisa manter a criança dentro de poder explorar limites dentro junto com você. Ou você vai querer que seu filho explore limites longe de você, né? Então, quer dizer, a gente precisa pensar sobre essas coisas para que a gente consiga ter os nossos filhos perto da gente, que a gente vai até falar mais sobre isso dentro da obediência e do autoritarismo, né? Vamos para isso que já... senão vai dar tempo. Agora, para o autoritarismo, que geralmente é o que a gente mais vê, né? Eu acho, pelo menos é o que eu vivi, né? Que é aquela relação mais autoritária, baseada no poder, no controle, no medo, né? Onde o quê? O que o autoritarismo busca? Ele busca a obediência suprema. Então, eu sou uma pessoa autoritária, eu quero que meu filho me obedeça a todo custo. Então, por isso a gente pode partir para violência, para gritos, chantagem, né? Todas essas coisas, porque para fazer a criança fazer o que eu quero. Né? Então, o autoritarismo é quando os pais se acham que estão acima do filho, e a gente já comentou que nós estamos acima dos nossos filhos, mas não porque nós somos os melhores e tal, mas porque nós temos mais experiência, nós somos os pais, nós temos o governo e nós temos a responsabilidade de educar aquela criança. Mas nós somos semelhantes, nós somos seres humanos. Mas o autoritarismo, ele traz o pai para um patamar assim, de achar que porque ele é o pai, porque ela é a mãe, ela tem o poder, ela tem que fazer acontecer a coisa do jeito que ela quer. Então, desconsiderar a vontade da criança, não tem que querer nada, é tudo que eu quero, tem que fazer o que eu quero, tem que me obedecer imediatamente. E essa busca por essa obediência acaba gerando muitos conflitos, porque a criança ela vai testar os limites, ela vai entrar em confronto com você, né? Pode ser que pequenininha, não tanto, mas chega lá já nos 2 anos, o caldo começa a entornar, porque a criança começa a perceber que ela pode querer coisas, que ela fala uma coisa, acontece tal coisa, ela vai testando, e a pessoa autoritária vai tendo cada vez sendo mais autoritário, aumentando as punições, os castigos, as chantagens, para conseguir manter a criança no nível de obediência que ela quer, né? E a gente vai comentar depois também que a gente não está condenando a obediência, né? Mas a obediência que o autoritarismo prega, né? Que o autoritarismo quer, é essa obediência que não é benéfica para a criança, né? É interessante também comentar o quê? Que a relação autoritária de poder e controle, ela vem assim, ela é tradicionalmente uma coisa que vem junto com a nossa sociedade. Ou seja, governos autoritários, muito mais autoritários no passado do que hoje, inclusive com uma democracia, né? Que tem muito mais liberdade e respeito pelas pessoas. E você vai vendo que a relação autoritária também da velha aliança na Bíblia, né? E a gente vê a relação autoritária de chefes e subordinados numa empresa. Então, assim,
A relação autoritária, ela é um tradicional, né, do comportamento humano. E a gente tende a isso, a gente tende a querer isso, e também isso tem a ver com o tipo temperamental de cada pessoa, com a personalidade de cada pessoa. Então vão existir pais, vão existir mães que vão tender mais à permissividade, e pais e mães que tendem mais ao autoritarismo. Ou seja, exigir ali que tudo seja feito conforme ele quer. E aí nesse ponto você também está negligenciando o seu filho. Que nem a gente falou agora há pouco sobre a permissividade, você está negligenciando o seu filho porque você não está interferindo, ou seja, você está jogando um fardo de decisão e de peso sobre ele que ele não está preparado para carregar. E quando você é autoritário, você está desconsiderando totalmente os sentimentos, a realidade do seu filho, você não está se colocando numa posição de ver o seu filho. E aí é claro que nós não estamos falando de você deixar o seu filho atravessar sozinho a rua, com 2 anos de idade, né? Ah, não, eu vou ser ali, eu não quero ser autoritário, então eu vou deixar meu filho ir. Não, você precisa fazer uma contenção muitas vezes. Mas isso não significa que você não vai demonstrar que você entende o que ele está querendo, que você vai demonstrar que você entende o que ele está passando, que você vai perguntar para ele, que você vai mostrar para ele por que aquilo é perigoso. Então você explica todas essas coisas para a criança. E você mostra por que você decide agir de maneira a impedir que ele faça aquilo naquele momento. Mas não significa que você está desconsiderando. Não, eu sei as coisas. Não, você não tem que querer nada. Não, você não sabe de nada, filho. O papai é que sabe. Quantas vezes a gente não vê frases como essa sendo ditas para as crianças? Reforçando às vezes uma coisa errada no caráter das crianças, na formação da identidade da criança. A gente aqui em casa, a gente sempre reforça que é muito importante para nós saber o que se passa dentro das nossas filhas, o que elas pensam, o que elas sentem é importante para nós. A gente diz isso constantemente, porque se o filho, no momento que ele sentir certos sentimentos, ele pode simplesmente não sentir a liberdade de se achegar a você por a forma que você criou ele. Então, ou ele pode, na permissividade, achar que aquilo vai ser desprezível perante seus olhos. Filho, sabe, deixa, sofre. Então, quer dizer, os dois polos apresentam muitos riscos para a criança, né? E então nós temos aí a questão da punição também no autoritarismo, que é muito interessante, e a gente vê isso nítido em vários lugares que a gente passa com as crianças, é que a punição do autoritarismo, ele estabelece um preço para a transgressão, para a desobediência. Então, quer dizer, você criou uma regra e você é punitivo, você estabeleceu uma punição, automaticamente a criança já sabe o preço que ela vai pagar por desobedecer. Então, se você se você fizer isso, filho, aqui em casa você fica de castigo, aqui em casa você apanha. E aí, automaticamente, ele já sabe, o preço que eu vou pagar é apanhar. Então, quando ele já começou a enfiar o pé na jaca, ele simplesmente sai fazendo tudo o que ele fazer. Agora eu já vou apanhar, entendeu? Então, agora vamos aproveitar, vamos fazer tudo o que tem que fazer, vamos chutar o pau da barraca. E então, quer dizer, a criança, ela não entende o que são consequências proporcionais aos seus atos. E crescem pessoas que simplesmente não entendem o impacto das coisas. Sabe, não comeu, apanha, bagunçou, apanha, pintou a parede, apanha, desrespeitou, apanha. Quer dizer, então não tem uma proporcional. A criança não aprende a lidar, a entender o lado das pessoas. Por exemplo, você ofendeu, peraí, como você acha que a outra pessoa está se sentindo? Não, você vai apanhar, ponto. Então você não está estimulando a reflexão, né? Esse é o problema de buscar essa obediência cega, né? Que o autoritarismo busca, que a criança não aprende a lidar com a responsabilidade, ela não consegue raciocinar, ter um senso crítico do porquê sim, porquê não, porque ela sabe falar, fiz alguma coisa, apanhei, fiz outra coisa, apanhei. Não tem uma explicação, não tem uma motivação de fazer a criança entender, porque você tem que mandar, porque eu sou seu pai, então pronto, acabou. Né? Essa obediência cega é ruim para a criança por conta disso, porque ela não aprende a pensar o porquê sim, o porquê não, ela não tem autonomia, né, para desenvolver esse raciocínio. Porque se ela for falar qualquer coisa, tá desobedecendo, tá me desrespeitando, apanha. Né? O que o Tito falou, aqui em casa, a gente fala para as meninas, tem momentos que vocês vão ter que obedecer a gente, mas sempre a gente pontua o porquê que a gente tá falando tal coisa, porque tá falando tal coisa, né? A gente explica os motivos, para elas entenderem o princípio do que a gente tá pedindo. Né? Não é porque você tem que me obedecer porque eu sou sua mãe. Mas a gente também explica para elas que vão ter momentos que a gente tem que falar e elas têm que obedecer. Porque elas têm que confiar que a gente tá cuidando delas, que a gente tá zelando pela saúde, pelo bem-estar delas. Então vão ter momentos que, igual ele falou, vai atravessar a rua. Tem momentos que
não tem o que fazer. Você vai ter que agarrar a criança, porque ela não vai te obedecer, ou você gritou, ela não te obedeceu, você pega ela. Pode ter uma crise de choro nessa hora, né? Pode ter uma Espernear. crise de choro. Você também vai de conhecimento do seu filho. A Lívia, ela já é uma criança mais cuidadosa. Então, se a gente fala, ó, Lívia, cuidado ali, ó, presta atenção, ela já fica mais cautelosa. A Elisa já é do tipo que vai. Então, com ela, a gente já tem que ter uma cautela muito maior. Se a gente sabe que tem alguma coisa perigosa, uma interferência física. O filho, ó, já coloca a mão nela e já impede ela de ir, porque se a gente não fizer isso, ela vai, né? Se tá na rua, a gente sabe que tem que andar com ela de mão dada ali, juntinho da gente, porque senão pode dar doida, né? Ela sair correndo. Eu não vou deixar ela andando e falar assim, eu vou gritar pra ela me obedecer, vamos ver se vai obedecer ou não, vai deixar correndo por aí. A gente sabe que com ela tem que ser assim. Né? E se ela não quiser andar de mão dada, tiver um choro ou qualquer coisa assim, espernear, falar, filha, agora você tem que andar de mão dada com a mamãe ou com o papai. Se você não quiser andar de mão dada, então eu vou te pegar no colo, porque aqui você não vai andar no chão, porque aqui é perigoso, porque aqui tem muita gente ou qualquer coisa. Então vai ter que ter uma contenção física, pode ser que chore, mas a gente vai estar exercendo ali o nosso governo, nossa autoridade, para fazer com que ela nos obedeça. Né? Não vamos jogar esse jugo para ela, essa responsabilidade para ela. Né? Falou, ó, não é para atravessar a rua, hein? Ó, não é para sair correndo. E ela sai correndo e fala, tá vendo? Você saiu correndo, não obedeceu a mamãe e aconteceu isso daí. Então tem que ter esse equilíbrio, né? De ver por esse lado a obediência. E a criança torna-se mais impotente quando você exerce obediência cega. Porque o que acontece? Quando a criança ela entende que ela é mais fraca que você, ela tem que te obedecer, ela vai se submeter a uma outra relação, por exemplo, na escola, com um professor autoritário que vem e desce com ela abaixo. Depois com um chefe que vem e desce com ela abaixo. Então ela se torna uma pessoa impotente. É claro que nós estamos falando de uma tendência, né? Porque existem personalidades e personalidades. Tem crianças que, com esse tipo de ação mais punitiva e mais autoritária, simplesmente se tornar um revoltado absurdo, por causa da personalidade dele. Então, quer dizer, a gente tem que entender que tudo tem consequência. E quando a gente vai para extremos, as consequências são mais fortes, né? A gente tem que preparar os nossos filhos para errar, no sentido de que a permissividade, ela não prepara. Mas o autoritarismo também não, porque você não gera reflexão. Você não traz o seu filho para entender por que ele não deveria ter feito aquilo. Por mais que você esteja impedindo ele de fazer, você raramente no autoritarismo vai dar explicações. Você simplesmente não pode, ponto final, e quer encerrar aquilo ali naquele momento. Então você às vezes precisa ser violento, precisa fazer uma coerção emocional ali, tem que coagir a criança, tem que fazer pressão psicológica. Então você precisa vir para um extremo para dar aquele choque e você consegue imediatamente um resultado aparentemente positivo, quer dizer, aquilo que você quer, né? Então você impede um comportamento. Só que você fazendo isso, você não está estimulando a criança a desenvolver a responsabilidade, a autonomia de decisão, porque ela não entendeu o parâmetro de nada. Porque não tem parâmetro. Muitas vezes, a única coisa que tem ali é você não querendo passar vergonha. E você é simplesmente absurdamente autoritário ali naquele momento e pronto. A criança não vai compreender aquilo. Ela vai ser marcada por aquilo. Ponto final. E quando a criança ela aprende a obedecer quem é mais forte, né? Ou quem tem mais poder sobre ela ou coisa assim, ela tá mais suscetível até mesmo a quebrar os princípios e valores dela. Porque daí ela não consegue sustentar aquilo porque fulano falou, porque, sei lá, a professora falou, porque tal pessoa falou, eu tenho que obedecer. Mesmo que isso vá contra o que eu sei, o que é certo, mas eu tenho que obedecer. Relacionamentos abusivos também. Relacionamentos abusivos, porque ela entende que, não, ele me ama, ele tá fazendo isso porque me ama, então eu tenho que obedecer. Meu pai fazia assim, né? Me amava e me punia, né? Sim, então gera um sentimento na criança de errado. Ela não consegue raciocinar para saber se aquilo é certo ou errado. É por isso que aqui em casa a gente fala muito de obediência por princípios, né? Então você ensina o princípio daquela obediência. Por que você está obedecendo isso? Por que você tem que escovar seu dente? Não é porque eu quero, é porque é questão de higiene. Se você não escovar seus dentes, vai ficar com o dente sujo, pode surgir, eu ia falar microbinho, como que é? Não sei, cárie. Cárie. Tem que tomar banho, porque banho faz parte da saúde. Se você não tomar, você pode ficar doente e tal. Então a gente explica o princípio, não é vai escovar o dente, vai tomar banho porque eu quero. Né? A gente pode conduzir elas para obedecerem, mas não é porque eu tô mandando. Né? A gente tem que ter a sabedoria de conduzir a criança
para fazer aquilo que precisa ser feito, né? Que vai chegar a obedecer a gente. Aí eu quero que ela tome banho, então eu vou fazer isso acontecer. Não preciso mandar. Fala, nossa, agora é hora de tomar banho. Hoje em dia elas já sabem que é hora de tomar banho. Tem toda a questão de rotina, elas já sabem o conceito, o princípio e tal. Você fala, agora é hora do banho. Previsibilidade, então eu falo, agora é hora do banho? Elas vão. Então quem olha assim fala, nossa, como elas são obedientes, né? Mas tem todo um trabalhar por trás disso, não é porque eu mandei. É porque a gente sempre explicou, a gente sempre conduziu. Quando dava aquela emperrada, ai, não quero ir pro banho, a gente inventava brincadeira e fazia, acontecia alguma coisa pra que elas nos obedecessem. Né? Aqui, até no livro, um ponto que a gente discorda é que muitas vezes o pessoal coloca a obediência, como que é? Em oposição à cooperação, né? Em oposição. Tem que, a obediência já era, agora a criança tem que cooperar. Mas a obediência tem que existir, né? Porque a gente está acima da criança, a gente tem que governar a criança e fazer ela acontecer. A gente pode usar a cooperação para fazer a criança nos obedecer, né? Numa coisa não precisa substituir a outra, né? A obediência tem que existir, mas a gente pode usar a cooperação para que isso aconteça, né? Eu vou estar ali, entre aspas, manipulando a criança para que ela me obedeça. Ah, vou tomar banho, não quer tomar banho. Ah, não, vou pegar um barco, vou pegar um bichinho e tal, fazer acontecer. Foi pro banho, pronto, me obedeceu. Não precisou de briga, não precisou de grito, não precisou de nada. Então a gente tem que ter a sabedoria de conduzir a criança para obediência. Enquanto a criança é pequena, a gente tem que exercer o nosso governo, né? A gente não pode transferir essa responsabilidade para a criança, porque a responsabilidade de fazer a criança obedecer é nossa, né? Senão a gente fica à mercê da criança dela querer ou não querer. Então a gente tem que exercer o nosso governo, tem que exercer a nossa autoridade para fazer as coisas acontecerem, né? Senão a gente transfere a responsabilidade para a criança, fala, ó, arruma os brinquedos. Não arrumou. Ah, você é desobediente, você é aquilo, você é aquilo. Mas a gente pode conduzir para a criança obedecer. Falou, ó, vamos brincar, vamos ver quem guarda mais rápido. Obedeceu. E antes da gente entrar nesse último tópico de vez, que é a obediência por princípios, né? Em contradição à obediência cega, eu queria só citar que o relacionamento baseado nessa obediência imediata a leis e regras, ela gera, como a Marília já falou no início, a obediência pelo medo, da punição. Porque toda regra criada precisa de uma punição para ser sustentada. Porque senão você infringe a regra, nada acontece, então não adianta, né? Tem um limite de velocidade se não tem um radar. A pessoa não vai andar no limite da velocidade, né? Então, assim, em 1 João 4,18 a gente lê um ponto interessante, que diz assim, no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora todo o temor, porque o temor tem consigo a pena, ou seja, a punição. E quem teme não é perfeito em amor. Ou seja, a pessoa que é autoritária, ela tem que entender que ela não vai conseguir ser plena em amor. Seu filho nunca vai desfrutar de um amor pleno com você se você exigir obediência cega e você for autoritário. A gente sabe que esses princípios, essas frases, podem muito parecer às vezes uma coisa absurda, podem parecer uma coisa, então o que eu vou fazer? É por isso que a busca pelo equilíbrio e por ações pautadas no amor, principalmente no amor de Deus, que é esse amor ágape, incondicional, realmente é difícil, sabe? Não é um caminhar fácil, porque exige muito da gente sair de princípios meramente humanos para entrar em princípios que são divinos, né? E até essa mentalidade de punição e de castigo, desse tipo de obediência cega, ela vem lá da velha aliança, né? Que se você não fizer, se você pecar, você tem uma punição, você tem um castigo. Então vem essa mentalidade, né? Eu não sei porque eu comecei a falar isso, mas foi porque a moça falou aqui, quando o pai acha que bater está na Bíblia. Não, mas bater está na Bíblia, né? Então, mas está no Velho Testamento, né? Se você olha para o amor de Jesus, como Jesus conduziu as situações e tal, você vê que não cabe. Pelo menos a gente não vê onde cabe esse tipo de coisa. Se você olhar para a Velha Aliança... Não, é porque são opções também, né? Você tem que entender que, por exemplo, a Velha Aliança é questão de lei, transgressão, punição. E você obedece por medo, né? Então você pode se submeter a leis? Pode. Mas Jesus introduziu um princípio melhor e maior,
que é o amor. Então, quando você opta por andar em amor, por participar desse princípio, por viver por esse princípio, você vai ver que lá que em Efésios 3 vai dizer que nós, estando enraizados e fundados em amor, vamos poder participar da plenitude de Deus. Ou seja, você quer ter aquilo que é pleno? Você tem que ir através do amor. Não adianta. Ah, errado, não está na Bíblia. Não existe o certo e o errado. Existem princípios que você quer obedecer. Se você quer ter a plenitude de Deus, haja com amor. Siga os conselhos de Jesus Cristo. Mas a questão sobre se está ou não está na Bíblia, mesmo assim, a gente está compartilhando aqui sobre esses dois pontos de referência sobre a criação de filhos e sobre aquilo que é mais produtivo para nós. Principalmente a gente viu aqui a Patrícia falando sobre a questão de bater nos filhos e, assim, longe de nós querer influenciar no relacionamento de você com seu marido e tudo mais, né? A gente acha que isso é um alinhamento que se busca em Deus juntos, porque parte da unidade do casal, da sensibilidade que você dá para o Espírito agir na sua vida. E assim, pode ser que exista, legalmente falando, a necessidade ou a legalidade de você poder agir dessa forma, sim. Mas até aqui Deus tem nos dado sabedoria e, vamos dizer assim, recursos para conseguir lidar com o amor. E a gente tem preferido esse caminho, né? Então agora vamos finalizar aqui com a obediência por princípios, porque o tempo já está se esgotando. A gente pensou bastante sobre a questão de autoritarismo, sobre a questão de obediência cega, e a gente viu que uma coisa assim que fica bem confusa nesses termos é o governo. Ou seja, você exercer governo é exatamente esse meio termo entre o autoritarismo e a permissividade. Quando você exerce governo em amor, você não é permissivo, ou seja, você não negligencia nada do que está acontecendo. Mas você também não deixa passar. Então você dá atenção e você corrige. Corrige no sentido de conduzir, de fazer entender, de introduzir os princípios. Ou seja, o governo mostra que você está atuante, que você vai lá e você atua, você não é apático. E essa apatia ela é demonstrada pelo desprezar e deixar acontecer, ou por impor sem considerar mais nada e que pronto, você não teve o trabalho de participar, que foi o que Jesus fez. Jesus veio a esse mundo, participou da sua e da minha dificuldade, mostrou que ele entendeu o que a gente passa, passou por tudo que eu e você passamos. E aí, depois disso, ele foi aos céus e nos falou assim, venham, porque aqui existem todos os princípios pelos quais vocês podem superar as coisas em vida e viver coisas melhores. Então, a gente vê exatamente isso como uma saída onde a gente tem um equilíbrio entre o autoritarismo e a permissividade. Isso se chama governo. Você precisa governar sobre a sua casa. Você precisa ir lá e mostrar para o seu filho que você se importa. Não deixando ele fazer o que ele quer, mas também não desconsiderando quem ele é, nem o que ele sente, nem o que ele está passando, e simplesmente descendo uma regra goela abaixo, punindo, ameaçando, sabe? Isso não demonstra amor, né? E o governo, ele é muito maior quando a criança é pequena, porque você tem que exercer total governo sobre a criança. Um bebezinho, ele é totalmente dependente de você, então ele depende de você para tudo, então você tem que governar a vida dele todinha. Então, conforme a criança vai crescendo, você vai não abrindo mão do governo, mas você vai dando mais liberdade para ela experimentar, mais liberdade para ela para fazer as coisas que ela quer debaixo do seu governo, né? Exercendo a sua autoridade. Porque conforme a criança vai crescendo, quando chegar lá na adolescência e tal, você praticamente não vai ter mais governo sobre a vida dela. Ela vai fazer o que ela quer, ela não vai mais pedir a sua opinião, até a hora que ela vai sair de casa. Não vai mais pedir opinião assim, né? A influência, né? A equação. Do governo, assim, você não vai mais determinar. Exatamente. E até quando ficar mais Balizar velho, sair de também, casa, né? Pronto, acabou o seu governo. Você não tem mais governo sobre a vida dela. Mas enquanto é criança, você tem que exercer total governo, a responsabilidade é sua. Né? E quando a gente tava falando, exige essa obediência cega, a gente tá transferindo essa responsabilidade
para que a criança faça o que tem que ser feito e não você conduza a criança para fazer o que tem que ser feito. Nós somos os pais, nós temos que guiar a criança. A criança pequena, ela não tem maturidade, ela não sabe o que é certo e o que é errado, ela não pensa como a gente. Então nós que somos as pessoas mais pensantes, que temos mais experiência, temos que guiar a criança para a obediência, para obedecer do jeito que é o jeito certo, né? Ela entendeu por que está obedecendo e não obedecer porque a gente está mandando. Nesse governo, assim, a influência é muito interessante, que nem a Maria falou. Você influencia 100% e governa 100% uma criança de colo. Porque você, até o que ela come, ela não escolhe, você que escolhe, né? A roupa, e você influencia totalmente o que ela pensa, porque você que apresenta para ela livros, histórias, o que ela vê, o que ela não vê. E realmente isso vai diminuindo com o tempo o governo. E se você tiver sabedoria, a influência fica. Mas se você não tiver sabedoria, você for muito permissivo, muito autoritário, a sua influência vai embora. Porque assim, se você é totalmente repressivo e punitivo, quando o seu filho tiver autonomia, ou seja, você já não, que nem ela falou assim, na adolescência ele já não, você não tem mais como exercer tanto governo. Você governa sobre a sua casa, mas seu filho já está indo para fora de casa. Você não baliza mais os limites, ele testa os seus próprios limites com os princípios que foram implantados dentro do caráter dele, dentro da identidade que você ajudou a construir no seu filho. E então, nesse momento, é quando, se você realmente tratou ele com amor, se você realmente criou conexão de relacionamento com seu filho, se você realmente conseguiu fazer isso, o seu filho vai buscar o seu conselho para ele agir na vida dele. Agora, se você foi autoritário, quando seu filho errar lá fora, ele não vai nem querer vir para você, porque você vai criticá-lo, puni-lo. Você vai dizer para ele, não, filho, tá vendo, o pai falou para você. Agora, quem é que queria isso? Você acha que a prostituta, a mulher adúltera, quando chegou para Jesus ali, trazida para as pessoas, Jesus falasse, tá vendo? Tava na lei. Você adulterou, agora tem que ser apedrejado. Eu falei para você não fazer isso. Deus falou para você não fazer isso. Fez, agora você lascou. Isso não ia ajudar em nada aquela pessoa a entrar num princípio maior, né? Então o que acontece? Ali, né, naquele momento, Jesus mostrou compaixão por ela. E então ele estava inspirando ela a buscar conselho nele quando ela tivesse problemas. Você quer que seu filho faça isso? Você quer que seu filho na adolescência, quando ele entrar em problemas, ele te busque? Então seja um amigo, seja conectado com ele, seja um pai amoroso, seja acolhedor. A sua casa, a sua família tem que ser o lugar de acolhimento dos filhos. E também o outro lado, que é o lado da permissividade, se o seu filho sabe que você não liga para o que ele está fazendo, cara, por que ele vai vir buscar conselho em você se você não liga? Se tudo que ele fez de certo ou errado, aquilo simplesmente você, dane-se, ele vai aprender a lidar com isso. Então ele se sente desamparado. E aí nessa hora outras pessoas e outras coisas vão entrar para aconselhar e conduzir o comportamento do seu filho. E aí você perdeu a oportunidade, né? Até a influência, a gente tem que influenciar o máximo que a gente pode, ter sabedoria, né, para manter essa influência. E quando a gente começa a perder, digamos, essa influência, a gente apresentar influências que a gente sabe que é bom, né? Porque senão eles vão pro mundo, né, e vão ser influenciados aí por sabe Deus quem, né? Então a gente tem que conduzir também essa influência que eles vão ter depois da nossa influência, né? Então conduzir os amigos que eles vão ter, os lugares que eles vão frequentar, né? Acompanhar ali para você saber o que está acontecendo. Ou poder influenciar eles até para julgar esses lugares que eles vão escolher estar, né? Exatamente. Se você tem essa abertura, se você exerceu esse governo, criou esse relacionamento, essa conexão, você vai ter essa abertura para falar assim, essa pessoa não é uma boa influência para você, esse lugar que você está frequentando não é uma boa influência, né? Então, pensando lá no futuro, a gente criar esse relacionamento, essa conexão, para a gente ter essa abertura. Senão, os filhos, assim que possível, eles vão sair de casa, vão para a vida deles e não querem nem mais saber dos pais. Principalmente se for punitivo, for um ambiente punitivo, que ele sabe que os erros não são levados em consideração, não é punido e tal, vai fugir. E a gente já tá indo pro final, tá, gente? Uma frase que eu construí aqui junto com a Marília, a gente pensando sobre isso, né? Sobre governo, sobre obediência, foi a frase de que ela aponta para vitimismo, né? Que é uma coisa que eu reflito muito sobre isso, que quando você exerce governo, a responsabilidade pelo resultado é sua.
Então, por exemplo, eu estou governando, eu quero que meu filho seja uma pessoa que entende o princípio do amor e meu filho seja uma pessoa que seja capaz de executar em cima desse princípio as suas ações. Se eu governo, eu chamo essa responsabilidade para mim, ou seja, eu vou usar de artifícios, eu vou usar de persuasão, eu vou usar de exemplos, principalmente com a minha vida, com a minha esposa, eu vou ministrar, eu vou orar e eu vou implantar esse princípio. Isso é responsabilidade minha. Quando você é autoritário e exige uma obediência cega, você transfere a responsabilidade para o filho. Por quê? Criou uma regra. Pronto, você já fez sua parte. Você precisa ser amoroso, filho. Beleza. Só que aí o seu filho não consegue ser. O ônus é de quem? É dele. E aí você ainda vai dizer, eu ensinei meu filho. Eu falei para ele que ele não podia não ser amoroso. Eu falei para ele que era melhor assim. Só que aí o que acontece? Você não governou. Você foi autoritário e legalista. Quando você faz isso, o seu filho não aprende a lidar com as coisas. E você se torna vítima. Quantos pais eu vejo por aí dizendo assim, eu cansei de falar isso pro meu filho, não quis me ouvir e se lascou. Entendeu? Então, quer dizer, você está transferindo uma responsabilidade para o seu filho e se colocando como vítima. Você, como pai, como mãe, você precisa se levantar e governar. Governar não significa desconsiderar a esposa, ou a esposa desconsiderar o marido, ou desconsiderar o filho. Significa que você chama a responsabilidade para você e você vai lá e faz com que aquilo aconteça. Mediante a sabedoria, o entendimento de Deus, capacitado pelo Espírito para constranger em amor seus filhos. E você vai lá e faz aquilo. Sabe, a gente tem que parar de transferir responsabilidade para os próprios filhos. E, inclusive, isso se aplica à relação do casal que a gente vai ler lá em Efésios. Isso é exatamente a forma com que Jesus agiu com a gente. Jesus não chegou e falou assim, a lei está aqui, está tudo aqui, eu consegui vencer, vocês aí não conseguem, vão se lascar, vai queimar todo mundo no inferno. Não, Jesus chamou a responsabilidade para ele, assumiu o nosso fardo e falou assim, eu vou capacitar, eu vou mandar o Espírito Santo, eu vou estar com vocês todos os dias, eu vou alimentar, eu vou nutrir, para que vocês possam alcançar os princípios e possam participar da glória. Agora, isso não garantiu 100% de aproveitamento. A maior parte das pessoas simplesmente não vai. Então, quer dizer, mesmo a gente fazendo isso, não é garantia de sucesso, porque seu filho ele tem poder de decisão e escolha sobre a vida dele. Mas que aumenta muito as chances de sucesso, aumenta. Verdade. Então, vou repetir a frase. Quando você exerce o governo, a responsabilidade do resultado é sua. Quando você exige obediência, a responsabilidade do resultado é do outro. Forte isso. Resumindo aí o que ele falou. Exatamente. Jesus exerce o governo sobre a nossa vida. Ele não vem aqui e obriga a gente a obedecer ele nem nada. Ele exerce o governo, a gente obedece porque ele está conduzindo ali a gente está debaixo da autoridade dele. E a gente vai obedecendo ele porque ele está governando a gente para obediência. Mas a gente também pode falar assim, não quero obedecer. Sim. E essa foi a condenação que João cita, né? Que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, isso é um comportamento que pode acontecer. Agora, também existem coisas que estão determinadas e a gente tem que entender que depois que Jesus morreu na cruz e subjugou tudo ao seu poder, que nós estamos exercendo um governo num nível diferente. A sua casa está debaixo da sua autoridade e você está em Cristo e você tem toda a condição de trazer, sim, a sua casa debaixo do poder de Deus, a entender os princípios e a amar a Deus. Mas isso depende de você deixar Deus fluir através de você. Você precisa ser instrumento de Deus. Você precisa deixar que Deus faça isso. Então, assim, a gente também não pode falar assim, Jesus não conseguiu converter todo mundo, então vou deixar meu filho lá. Você está sendo permissivo, você está sendo omisso. Um pai nunca desiste de um filho. Então a gente tem que sempre lutar, a gente tem que sempre pregar, a gente tem que sempre olhar para nós e perguntar para Deus o que precisa mudar aqui, para que os meus filhos possam ver a tua manifestação do teu amor e da tua glória, para que eles possam aprender a te amar pelas minhas atitudes. Eu estou exercendo o governo, mas é um governo altruísta e amoroso, dentro do princípio do amor de Deus. Né? Não é um governo autoritário, totalitário. Né? Amém. Chegamos ao fim, né? Considerações e considerações, 1 hora de live, temos que encerrar. A gente tá vendo que o livro vai ser longo, né? A gente achou que vai render. A gente achou que ia ser curto, né? Tem muito assunto, mas a coisa tá indo longe. A gente espera estar agregando valor para você, ajudando vocês a terem ferramentas e instrumentos para que a casa de vocês seja mais cheia de paz, de amor
E que vocês entendam que o que a gente quer transmitir não é condenação para aquilo que você faz, se você faz alguma dessas coisas que a gente falou. Mas sim é mostrar como a gente vê essas coisas e como a gente lida muito melhor com outros sentidos que nos inspiram e nos dão ferramentas para seguir com mais paz e amor dentro da nossa casa. Então é isso. Até semana que vem. A live vai ficar salva, vocês podem mandar para os seus amigos, outras famílias, para abençoar outras vidas. Bom? Então boa noite, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.